Em 1982, Mellen Thomas, falecido em 2017, sofreu de câncer cerebral terminal e morreu, mas milagrosamente viveu para contar sobre isso. Enquanto não apresentava sinais vitais por 90 minutos, Benedict teve talvez a experiência de quase morte mais transcendental já documentada. Enquanto estava no outro lado, Benedict percorreu vários reinos pós-vida e teve acesso à inteligência universal, através da qual foi autorizado a absorver uma tremenda quantidade de conhecimento espiritual e científico, incluindo a natureza da reencarnação. A curiosidade entusiasmada de Benedict durante sua experiência de quase morte o levou a profundos recantos remotos da existência, e até mesmo além, até o vazio energético do nada que existia antes do Big Bang. Ele foi mostrado em detalhes holográficos a evolução tanto da Mãe Terra, Gaia, quanto da humanidade, e experimentou a cosmologia da conexão de nossa alma com Gaia. Ele recebeu conhecimento sobre o papel da humanidade no universo, incluindo uma visão bela do futuro da humanidade para os próximos 400 anos, o caminho para a morte. Em 1982, eu morri de câncer terminal. A condição que eu tinha era irreparável e qualquer tipo de quimioterapia que eles pudessem me dar só teria me transformado em mais um vegetal. Deram-me de 6 a 8 meses de vida. Nos anos 1970, eu era um obcecado por informações, e minha desesperança aumentou com a crise nuclear, a crise ecológica e assim por diante. Então, como não tinha uma base espiritual, comecei a acreditar que a natureza tinha cometido um erro e que éramos provavelmente um organismo canceroso no planeta. Eu não via maneira alguma de sairmos de todos os problemas que tínhamos criado para nós mesmos e para o planeta. Eu via todos os seres humanos como um câncer, e foi isso que eu obtive. Foi isso que me matou. Cuidado com qual é a sua visão de mundo. Ela pode repercutir em você, especialmente se for negativa. Eu tinha uma visão extremamente negativa. Foi isso que me conduziu à minha morte. Eu tentei todos os tipos de métodos alternativos de cura, mas nada ajudou. Então, eu decidi que era realmente algo entre mim e Deus. Eu nunca tinha realmente enfrentado Deus antes, ou mesmo lidado com Deus. Naquela época, eu não estava envolvido com qualquer tipo de espiritualidade, mas comecei uma jornada para aprender sobre espiritualidade e cura alternativa. Decidi ler o máximo que pudesse e me aprofundar no assunto, porque não queria ser pego de surpresa do outro lado. Então comecei a ler sobre várias religiões e filosofias. Todas eram muito interessantes e davam esperança de que havia algo do outro lado. Acabei em cuidados num hospício. Lembro-me de acordar uma manhã em casa por volta das 4:30 e simplesmente soube que era isso. Esse era o dia em que eu iria morrer. Então liguei para alguns amigos e me despedi. Acordei a pessoa que cuidava de mim no hospício e contei a ela. Eu tinha um acordo particular com ela de que ela deixaria meu corpo morto sozinho por 6 horas, já que eu tinha lido que coisas interessantes acontecem quando você morre. Voltei a dormir. A próxima coisa que lembro é o início de uma típica experiência de quase morte. De repente, eu estava totalmente consciente e de pé, mas meu corpo estava na cama. Havia essa escuridão ao meu redor. Estar fora do meu corpo era ainda mais vívido do que a experiência comum. Era tão vívido que eu conseguia ver todos os cômodos da casa, conseguia ver o topo da casa, conseguia ver ao redor da casa, conseguia ver embaixo da casa. A luz de Deus. Havia esta luz brilhando. Eu me virei para a luz. A luz era muito semelhante ao que muitas outras pessoas descreveram em suas experiências de quase morte. Foi tão magnífico. É tangível. Você pode senti-la. É sedutor. Você quer ir ao encontro da luz como gostaria de ir para os braços de sua mãe ou pai. Quando comecei a me mover em direção à luz, eu sabia intuitivamente que se fosse para a luz, estaria morto. Então, enquanto me movia em direção à luz, eu disse:
Por favor, espere um minuto. Espere um segundo aqui. Eu quero pensar sobre isso. Eu gostaria de falar com você antes de ir. Para minha surpresa, toda a experiência parou naquele ponto. Você realmente está no controle de sua experiência de quase morte. Você não está em um passeio de montanha-russa. Assim, meu pedido foi atendido e tive algumas conversas com a luz. A luz ia se transformando em diferentes figuras, como Jesus, Buda, Krishna, mandalas, imagens arquetípicas e sinais. Perguntei à luz: o que está acontecendo aqui? Por favor, luz, esclareça-se para mim. Eu realmente quero saber a realidade da situação. Não posso dizer exatamente as palavras porque era algo meio telepático. A luz respondeu: a informação transmitida para mim foi que suas crenças moldam o tipo de retorno que você está recebendo diante da luz. Se você fosse budista, católico ou fundamentalista, então a luz se revela a você de acordo com suas próprias crenças. Você tem a chance de olhar para isso e examiná-lo, mas a maioria das pessoas não o faz. Conforme a luz se revelava para mim, eu percebia que o que eu estava realmente vendo era a matriz do nosso eu superior. Todos nós temos um eu superior, ou uma parte oversoul do nosso ser. Ele se revelou para mim em sua forma de energia mais verdadeira. A única maneira de realmente descrevê-lo é que o ser do eu superior é mais como um condutor. Ele não parecia assim, mas é uma conexão direta com a fonte que cada um de nós tem. Estamos diretamente conectados à fonte. Então, a luz estava me mostrando a matriz do eu superior. Eu não estava vinculado a uma religião específica. Portanto, isso foi o que estava sendo transmitido para mim durante a minha experiência de vida após a morte. Conforme eu pedia à luz para continuar a esclarecer para mim, para continuar a explicar, eu entendia o que é a matriz do eu superior. Temos uma grade ao redor do planeta, The Grid, onde todos os eu superiores estão conectados. Isso é como uma grande empresa, um próximo nível sutil de energia ao nosso redor, o nível espiralado, por assim dizer. Então, depois de alguns minutos, eu pedi mais esclarecimentos. Eu realmente queria saber do que se trata o universo, e eu estava pronto para seguir naquele momento. Eu disse: estou pronto, me leve. O rio da vida. Então, a luz se transformou na coisa mais bela que já vi, uma mandala de almas humanas neste planeta. Agora, eu cheguei a isso com minha visão negativa do que aconteceu no planeta. Então, enquanto eu pedia à luz para continuar esclarecendo para mim, vi nesta magnífica mandala o quão belos todos somos em nossa essência, em nosso núcleo. Somos as criações mais belas. A alma humana, a matriz humana que todos nós construímos juntos, é absolutamente fantástica, elegante, exótica, tudo. Eu simplesmente não consigo expressar o suficiente sobre como isso mudou minha opinião sobre os seres humanos naquele instante. Eu disse: ah, Deus, eu não sabia o quão belos somos. Em qualquer nível, alto ou baixo, em qualquer forma em que você esteja, você é a criação mais bela, você é. Fiquei espantado ao descobrir que não havia mal em nenhuma alma. Eu disse: como pode ser? A resposta foi que nenhuma alma era inerentemente má. As coisas terríveis que aconteceram com as pessoas podem fazê-las fazer coisas más, mas suas almas não eram más. O que todas as pessoas buscam, o que as sustenta, é o amor, a luz me disse. O que distorce as pessoas é a falta de amor. As revelações vindas da luz pareciam continuar sem parar. Então perguntei à luz: isso significa que a humanidade será salva? Então, como uma explosão de trombeta com uma chuva de luzes espiralantes, a grande luz falou dizendo: lembre-se disso e nunca esqueça. Você se salva, se redime e se cura. Você sempre fez isso. Você sempre fará. Você foi criado com o poder de fazê-lo desde antes do começo do mundo. Naquele instante percebi ainda mais.
Percebi que já fomos salvos e nos salvamos porque fomos projetados para se autocorrigir, assim como o restante do universo de Deus. Isso é o que se trata a segunda vinda. Agradeci a luz de Deus com todo o meu coração. A melhor coisa que consegui expressar durante minha experiência de quase morte foram estas palavras simples de total apreço. Ah, querido Deus, querido universo, querido grande eu amo minha vida. A luz parecia me absorver ainda mais profundamente. Era como se a luz estivesse me absorvendo completamente. A luz do amor é, até hoje, indescritível. Eu entrei em outro reino, mais profundo do que o último, e me tornei consciente de algo mais, muito mais. Era um enorme fluxo de luz, vasto e pleno, profundo no coração da vida. Eu perguntei o que era isso. A luz respondeu: "Este é o rio da vida. Beba desta água de maná até o conteúdo do seu coração." Então eu fiz. Eu dei um grande gole e depois outro. Beber da própria vida. Eu estava em êxtase. Então a luz disse: "Você tem um desejo." A luz sabia tudo sobre mim, tudo passado, presente e futuro. "Sim", sussurrei. Eu pedi para ver o resto do universo, além do nosso sistema solar, além de todas as ilusões humanas. A luz então me disse que eu poderia seguir com o fluxo. Eu fiz isso e fui levado através da luz no fim do túnel. Eu senti e ouvi uma série de explosões sônicas muito suaves. Que emoção! De repente, parecia que eu estava voando para longe do planeta nesse fluxo de vida. Eu vi a Terra se afastar. O sistema solar, em todo o seu esplendor, passou zunindo e desapareceu. Em velocidades maiores que a da luz, eu voei pelo centro da galáxia, absorvendo mais conhecimento à medida que avançava. Aprendi que esta galáxia e todo o universo estão transbordando de muitas variedades diferentes de vida. Eu vi muitos mundos. A boa notícia é que não estamos sozinhos neste universo. Enquanto eu cavalgava nesse fluxo de consciência através do centro da galáxia, o fluxo estava se expandindo em incríveis ondas fractais de energia. Os superaglomerados de galáxias, com toda a sua sabedoria antiga, passaram voando. A princípio, pensei que estava indo a algum lugar, viajando na realidade. Mas então percebi que, à medida que o fluxo se expandia, minha própria consciência também estava se expandindo para abranger tudo no universo. Toda a criação passou por mim. Era um espanto inimaginável. Eu realmente era uma criança maravilhosa, um bebê no país das maravilhas. O vazio. Neste ponto da minha experiência de quase morte, encontrei-me em uma quietude profunda, além de todo o silêncio. Eu podia ver ou perceber o para sempre, além do infinito. Eu estava no vazio. Eu estava na pré-criação, antes do Big Bang. Eu havia cruzado o início do tempo, a primeira palavra, a primeira vibração. Eu estava no olho da criação. Senti como se estivesse tocando o rosto de Deus. Não era um sentimento religioso. Simplesmente, eu estava em unidade com a vida absoluta e a consciência. Quando digo que eu podia ver ou perceber para sempre, quero dizer que eu podia experimentar toda a criação se gerando. Era sem começo e sem fim. Isso é um pensamento que expande a mente, não é? Os cientistas percebem o Big Bang como um único evento que criou o universo. Eu vi durante minha experiência de vida após a morte que o Big Bang é apenas um de uma quantidade infinita de Big Bangs criando universos incessantemente e simultaneamente. As únicas imagens que chegam perto em termos humanos seriam aquelas criadas por supercomputadores usando equações de geometria fractal. Os antigos sabiam disso. Eles diziam que Deus periodicamente criava novos universos ao expirar e recriava outros universos ao inspirar. Essas eras eram chamadas de yugas. A ciência moderna chamou isso de Big Bang. Eu estava em uma consciência absoluta, pura. Eu podia ver ou perceber todos os Big Bangs ou yugas se criando e recriando. Instantaneamente, eu entrei em todos eles simultaneamente.
Eu vi que cada pequeno pedaço da criação tem o poder de criar. É muito difícil tentar explicar isso. Ainda estou sem palavras sobre isso. Levou anos depois de voltar da minha experiência de quase morte para assimilar qualquer palavra para a experiência do vazio. Posso te dizer isso agora. O vazio é menos que nada, ainda mais do que tudo o que é. O vazio é o absoluto zero. O caos formando todas as possibilidades. É a consciência absoluta, muito mais do que até a inteligência universal. O vazio é o vácuo, ou o nada entre todas as manifestações físicas. O espaço entre átomos e seus componentes. A ciência moderna começou a estudar esse espaço entre tudo. Eles chamam isso de ponto zero. Sempre que eles tentam medi-lo, seus instrumentos saem da escala, ou vão para o infinito, por assim dizer. Eles ainda não têm uma maneira precisa de medir o infinito. Há mais do espaço zero em seu próprio corpo e no universo do que qualquer outra coisa. O que os místicos chamam de vazio não é um vazio. Ele está tão cheio de energia, um tipo diferente de energia que criou tudo o que somos. Tudo desde o Big Bang é vibração, desde a primeira palavra, que é a primeira vibração. O eu sou bíblico realmente tem um ponto de interrogação depois dele. Eu sou. O que eu sou? Assim, a criação é Deus explorando a si mesmo de todas as maneiras imagináveis, em uma exploração contínua e infinita através de cada um de nós. Comecei a ver durante minha experiência de quase morte que tudo o que é o eu, literalmente o seu eu, o meu eu. Tudo é o grande eu. É por isso que Deus sabe mesmo quando uma folha cai. Isso é possível porque, onde quer que você esteja, é o centro do universo. Onde quer que qualquer átomo esteja, esse é o centro do universo. Há Deus nisso e Deus no vazio. Enquanto eu explorava o vazio durante minha experiência de vida após a morte e todas as yugas ou criações, estava completamente fora do tempo e do espaço como conhecemos. Nesse estado expandido, descobri que a criação se trata de consciência pura e absoluta, ou Deus, entrando na experiência da vida como a conhecemos. O vazio em si é desprovido de experiência, é pré-vida antes da primeira vibração. O Deus Supremo é mais do que vida e morte. Portanto, há ainda mais do que vida e morte para experimentar no universo. Quando percebi isso, terminei com o vazio e quis voltar para essa criação, ou yuga. Pareceu apenas natural fazê-lo. Então, de repente, voltei através da segunda luz, ou o Big Bang, ouvindo mais alguns estrondos aveludados. Montei a corrente de consciência de volta por toda a criação. E que jornada foi essa? Os superaglomerados de galáxias passaram por mim com ainda mais insights. Passei pelo centro de nossa galáxia, que é um buraco negro. Os buracos negros são os grandes processadores ou recicladores do universo. Você sabe o que está do outro lado de um buraco negro? Nós estamos. Nossa galáxia que foi reprocessada de outro universo. Em sua configuração de energia total, a galáxia parecia uma cidade fantástica de luzes. Toda a energia deste lado do Big Bang é luz. Cada subátomo, átomo, estrela, planeta, até mesmo a consciência em si, é feita de luz e tem uma frequência ou partícula. A luz é matéria viva. Tudo é feito de luz, até mesmo as pedras. Portanto, tudo está vivo. Tudo é feito da luz de Deus. Tudo é muito inteligente. A luz do amor. Enquanto eu cavalgava na corrente sem fim, eventualmente pude ver uma enorme luz se aproximando. Eu sabia que era a primeira luz, a matriz de luz do eu superior do nosso sistema solar. Então o sistema solar inteiro apareceu na luz, acompanhado por um daqueles estrondos aveludados. Eu pude ver durante minha experiência de quase morte toda a energia que esse sistema solar gera, e é um incrível espetáculo de luz. Eu podia ouvir a música das esferas. Nosso sistema solar, assim como todos os corpos celestes, gera uma matriz única de luz, som e energias vibratórias.
Civilizações avançadas de outros sistemas estelares podem detectar a vida como a conhecemos no universo pela impressão da matriz vibratória ou energética. É coisa de criança. A criança maravilha da Terra, seres humanos, produz uma abundância de sons agora, como crianças brincando no quintal do universo. A luz me explicou que não há morte. Somos seres imortais. Nós já estivemos vivos para sempre. Percebi que somos parte de um sistema vivo natural que se recicla infinitamente. Nunca me disseram que eu precisava voltar. Eu simplesmente sabia que voltaria. Foi apenas natural, com base no que eu tinha visto durante minha experiência de vida após a morte. Eu não sei quanto tempo passei com a luz em tempo humano, mas chegou um momento em que percebi que todas as minhas perguntas haviam sido respondidas e que minha volta estava próxima. Quando digo que todas as minhas perguntas foram respondidas do outro lado, quero dizer exatamente isso. Durante minha experiência de quase morte, todas as minhas perguntas foram respondidas pela luz. Cada ser humano tem uma vida diferente e um conjunto de perguntas para explorar. Algumas das nossas perguntas são universais, mas cada um de nós está explorando essa coisa que chamamos de vida de maneira única, assim como toda outra forma de vida, desde montanhas até cada folha de cada árvore. E isso é muito importante para o restante de nós neste universo, porque tudo isso contribui para a grande imagem, a plenitude da vida. Estamos literalmente Deus explorando a si mesmo em uma dança infinita da vida. Sua singularidade enriquece toda a vida. O seu retorno à Terra. Conforme eu iniciava meu retorno ao ciclo da vida, nunca me ocorreu, nem me foi dito durante minha experiência de quase morte, que eu retornaria ao mesmo corpo. Isso simplesmente não importava. Eu tinha total confiança na luz e no processo da vida. Enquanto a corrente se fundia com a grande luz, eu pedi para nunca esquecer as revelações e os sentimentos do que eu tinha aprendido do outro lado. Houve um sim. Pareceu um beijo para minha alma. Então fui levado de volta através da luz para o reino vibratório novamente. Todo o processo reverteu, com ainda mais informações sendo transmitidas para mim. Eu voltei para casa e recebi lições da minha experiência de quase morte sobre os mecanismos da reencarnação. Recebi respostas para todas aquelas pequenas perguntas que eu tinha. Como isso funciona? Como aquilo funciona? Eu sabia que seria reencarnado. A Terra é um grande processador de energia e a consciência individual evolui a partir disso em cada um de nós. Pela primeira vez, pensei em mim mesmo como um ser humano e estava feliz por ser assim. A partir do que eu vi, ficaria feliz em ser um átomo neste universo. Um átomo. Portanto, ser a parte humana de Deus. Isso é a bênção mais fantástica. É uma bênção além da nossa estimativa mais selvagem do que uma bênção pode ser. Para cada um de nós, ser a parte humana desta experiência é incrível e magnífico. Cada um de nós, não importa onde estejamos, errados ou não, é uma bênção para o planeta, exatamente onde estamos. Eu passei pelo processo de reencarnação esperando ser um bebê em algum lugar, mas recebi uma lição sobre como a identidade individual e a consciência evoluem. Fiquei tão surpreso quando abri os olhos após minha experiência de quase morte. Não sei porquê, porque eu entendi, mas ainda foi uma surpresa estar de volta a este corpo, de volta ao meu quarto com alguém olhando para mim chorando sem parar. Era a minha cuidadora do hospício. Ela havia desistido 1h30 depois de me encontrar morto. Meu corpo estava rígido e inflexível. Ela foi para o outro cômodo. Então acordei e vi a luz lá fora. Tentei me levantar para ir até ela, mas caí da cama. Ela ouviu um alto clonk, correu e me encontrou no chão. Quando me recuperei, fiquei muito surpreso e ao mesmo tempo muito maravilhado com o que havia acontecido comigo durante minha experiência de quase morte. No começo, toda a memória da viagem que tenho agora não estava lá.
Eu continuava saindo deste mundo e perguntando: estou vivo? Este mundo parecia mais um sonho do que aquele. Dentro de 3 dias eu me sentia normal novamente, mas claro, mais diferente do que já me sentira na vida. Minha memória da minha experiência de quase morte voltou depois. Eu não via nada de errado com qualquer ser humano que eu já tinha visto. Antes disso, eu era muito crítico. Eu pensava que muitas pessoas estavam realmente com problemas. Na verdade, eu pensava que todo mundo estava, menos eu. Mas eu me esclareci sobre tudo isso. Cerca de 3 meses depois, um amigo disse que eu deveria fazer exames, então fiz os exames e tudo mais. Eu me sentia realmente bem, então tinha medo de receber más notícias. Lembro-me do médico na clínica olhando as imagens antes e depois dizendo: bem, não há mais nada aqui. Eu disse: sério, deve ser um milagre. Ele disse: não, essas coisas acontecem, elas são chamadas de remissão espontânea. Ele agiu muito pouco impressionado, mas aqui estava um milagre, e eu estava impressionado, mesmo que ninguém mais estivesse. As lições que ele aprendeu. O mistério da vida tem muito pouco a ver com inteligência. O universo não é um processo intelectual de forma alguma. O intelecto é útil, ele é brilhante, mas atualmente é com isso que processamos, em vez de nossos corações e a parte mais sábia de nós mesmos. O centro da Terra é esse grande transmutador de energia, assim como você vê em imagens do campo magnético da Terra. Esse é o nosso ciclo, puxando almas reencarnadas de volta e através dele novamente. Um sinal de que você está alcançando o nível humano é que você está começando a desenvolver uma consciência individual. Os animais têm uma alma grupal e reencarnam em almas de grupo. Um veado provavelmente será um veado para sempre. Mas só o fato de nascer humano, seja deformado ou genial, mostra que você está no caminho para desenvolver uma consciência individual. Isso por si só faz parte da consciência de grupo chamada humanidade. Eu vi que as raças são agrupamentos de personalidade. Nações como França, Alemanha e China têm sua própria personalidade. Cidades têm personalidades, suas almas de grupo locais que atraem pessoas específicas. Famílias têm almas de grupo. A identidade individual está evoluindo como ramos de um fractal. A alma de grupo explora em nossa individualidade. As diferentes perguntas que cada um de nós tem são muito, muito importantes. É assim que o Deus Supremo está explorando a si mesmo, através de você. Portanto, faça suas perguntas, faça suas buscas. Você encontrará seu ser e encontrará Deus nesse ser, porque é apenas o ser. Além disso, comecei a ver que cada um de nós humanos é alma gêmea. Somos parte da mesma alma se ramificando em muitas direções criativas, mas ainda assim a mesma. Agora olho para cada ser humano que vejo e vejo uma alma gêmea, minha alma gêmea, aquele que sempre estive procurando. Além disso, a maior alma gêmea que você terá é você mesmo. Somos cada um tanto masculino quanto feminino. Experimentamos isso no útero e experimentamos isso nos estados de reencarnação. Se você está procurando por aquela alma gêmea definitiva fora de você, talvez nunca a encontre. Ela não está lá, assim como Deus não está lá. Deus está aqui. Não procure lá fora por Deus. Olhe aqui para Deus. Olhe através de seu ser. Comece a ter o maior caso de amor que já teve. Consigo mesmo. Você amará tudo a partir disso. Tive uma descida ao que você poderia chamar de inferno, e foi muito surpreendente. Não vi Satanás nem o mal. Minha descida ao inferno foi uma descida à miséria humana personalizada de cada pessoa, ignorância e escuridão do não saber. Parecia uma eternidade miserável. Mas cada uma das milhões de almas ao meu redor tinha uma pequena estrela de luz sempre disponível. Mas ninguém parecia prestar atenção nela. Estavam tão consumidos com seu próprio sofrimento, trauma e miséria. Mas, depois do que parecia uma eternidade, comecei a chamar por aquela luz, como uma criança chamando um pai por ajuda. Então a luz se abriu e formou um túnel que veio até mim e me isolou de todo esse medo e dor. Isso é o que o inferno realmente é.
Então, o que estamos fazendo é aprendendo a dar as mãos, a nos unir. As portas do inferno estão abertas agora. Vamos nos conectar, dar as mãos e sair do inferno juntos. A luz veio até mim e se transformou num enorme anjo dourado. Eu disse: "Você é o anjo da morte?" Ela me expressou que era minha supralma, minha matriz do eu superior, uma parte super antiga de nós mesmos. Então fui levado para a luz. Em breve, nossa ciência quantificará o espírito. Não será maravilhoso? Estamos desenvolvendo dispositivos agora que são sensíveis à energia sutil ou à energia do espírito. Físicos usam esses colisores de átomos para quebrar átomos e ver do que eles são feitos. Eles chegaram nos quarks e a encanto, e tudo isso. Bem, um dia eles chegarão à coisinha que mantém tudo junto e terão que chamar isso Deus. Com os colisores de átomos, eles não estão apenas vendo o que está aqui dentro, mas estão criando partículas. Graças a Deus, a maioria delas dura apenas milissegundos e nanosegundos. Estamos apenas começando a entender que também estamos criando, à medida que avançamos. À medida que vi, eternamente, cheguei a um reino em que há um ponto em que ultrapassamos todo o conhecimento e começamos a criar o próximo fractal, o próximo nível. Temos o poder de criar enquanto exploramos. E isso é Deus se expandindo através de nós. Desde o meu retorno, tenho experimentado a luz espontaneamente e aprendi como chegar a esse espaço quase a qualquer momento na minha meditação. Cada um de vocês pode fazer isso. Você não precisa morrer para fazer isso. Está dentro do seu equipamento. Você já está conectado para isso. O corpo é o ser de luz mais magnífico que existe. O corpo é um universo de luz incrível. O espírito não está nos pressionando para dissolver este corpo. Isso não é o que está acontecendo. Pare de tentar se tornar Deus. Deus está se tornando você. Aqui. A mente é como uma criança correndo pelo universo, exigindo isso e pensando que criou o mundo. Mas eu pergunto à mente: o que sua mãe teve a ver com isso? Esse é o próximo nível de consciência espiritual. Oh, minha mãe. De repente, você desiste do ego, porque você não é a única alma no universo. Qual é a melhor religião? Eu perguntei a Deus: qual é a melhor religião no planeta? Qual delas está certa? E o Deus Supremo disse com grande amor: eu não me importo. Isso foi uma graça incrível. Elas vêm e vão, elas mudam. O budismo não esteve aqui para sempre. O catolicismo não esteve aqui para sempre. E todas estão prestes a se iluminar mais. Mais luz está entrando em todos os sistemas agora. Haverá uma reforma na espiritualidade que será tão dramática quanto a reforma protestante. Haverá muitas pessoas brigando a respeito, uma religião contra a outra, acreditando que somente elas estão certas. Todo mundo pensa que possui Deus, as religiões e filosofias, especialmente as religiões, porque elas formam grandes organizações em torno de suas filosofias. Quando o Deus Supremo disse: eu não me importo, eu entendi imediatamente que é para nós nos importarmos. É importante porque somos os seres que se importam. Isso importa para nós e é aí que é importante. O que você tem é a equação de energia na espiritualidade. O Deus Supremo não se importa se você é protestante, budista ou qualquer outra coisa. É tudo uma faceta florescente do todo. Eu gostaria que todas as religiões percebessem isso e permitissem que umas às outras existissem. Não é o fim de cada religião, mas estamos falando do mesmo Deus. Viver e deixar viver. Cada uma tem uma visão diferente, e tudo se soma à imagem maior. Tudo é importante. Eu fui para o outro lado durante minha experiência de quase morte com muitos medos sobre resíduos tóxicos, mísseis nucleares, explosão populacional, a floresta tropical. Eu voltei amando cada problema individualmente. Eu amo o lixo nuclear. Eu amo a nuvem de cogumelo. Esta é a mandala mais sagrada que já manifestamos até o momento como um arquétipo.
Isso, mais do que qualquer religião ou filosofia na Terra, nos uniu de repente a um novo nível de consciência. Sabendo que talvez possamos explodir o planeta 500 vezes ou mais, finalmente percebemos que talvez todos estejamos aqui juntos agora. Por um período, eles tiveram que continuar detonando mais bombas para nos fazer entender. Então começamos a dizer: não precisamos mais disso. Agora estamos realmente em um mundo mais seguro do que nunca estivemos e vai ficar mais seguro. Então, voltei da minha experiência de quase morte amando os resíduos tóxicos, porque isso nos uniu. Essas coisas são tão grandes. Como Peter Russell poderia dizer, esses problemas agora têm o tamanho da alma. O desmatamento da floresta amazônica diminuirá, e em 50 anos haverá mais árvores no planeta do que há muito tempo. Se você se preocupa com a ecologia, vá em frente. Você é a parte do sistema que está se tornando consciente. Vá em frente com toda a sua força, mas não fique deprimido. Isso faz parte de algo maior. A Terra está em processo de se domesticar. Ela nunca mais será tão selvagem como já foi um dia. Haverá grandes áreas selvagens, reservas onde a natureza prosperará. A jardinagem e as reservas serão o foco no futuro. O aumento da população está chegando muito perto da faixa ótima de energia para causar uma mudança na consciência. Essa mudança na consciência irá mudar a política, o dinheiro e a energia. Depois de morrer, passar por minha experiência de quase morte e voltar, eu realmente respeito a vida e a morte. Em nossos experimentos de DNA, talvez tenhamos aberto a porta para um grande segredo. Em breve, seremos capazes de viver o tempo que quisermos nesse corpo. Depois de viver cerca de 150 anos ou algo assim, haverá uma intuição da alma de que você desejará mudar de canal. Viver para sempre em um único corpo não é tão criativo quanto a reencarnação, quanto transferir energia nesse fantástico vórtice de energia em que estamos. Vamos realmente ver a sabedoria da vida e da morte e apreciá-la. Como está agora, já estivemos vivos para sempre. Este corpo em que você está já esteve vivo para sempre. Ele vem de um fluxo ininterrupto de vida que remonta ao Big Bang e além. Este corpo dá vida à próxima vida, em energia densa e sutil. Este corpo já está vivo para sempre. Uma das minhas perguntas para a luz foi: o que é o paraíso? Fiz um tour por todos os paraísos que foram criados, os nirvanas, os campos de caça felizes, todos eles. Eu os percorri. São criações de formas-pensamento que criamos. Na verdade, não vamos realmente ao paraíso. Somos reprocessados. Mas seja o que criarmos, deixamos uma parte de nós lá. É real, mas não é toda a alma. Eu vi o paraíso cristão. Esperamos que seja um lugar lindo e você fica na frente do trono, adorando para sempre. Eu tentei. É entediante. Isso é tudo o que vamos fazer? É infantil. Não quero ofender ninguém. Alguns paraísos são muito interessantes e alguns são muito entediantes. Eu achei os antigos mais interessantes, como os dos nativos americanos, os campos de caça felizes. Os egípcios têm paraísos fantásticos. Isso continua e continua. Há tantos deles. Em cada um deles há um fractal que é sua interpretação específica, a menos que você faça parte da alma grupal que acredita apenas no Deus de uma religião específica. Então você está muito perto, no mesmo campo, juntos. Mas mesmo assim, cada um é um pouco diferente. Isso é uma parte de você que você deixa lá. A morte é sobre a vida, não sobre o paraíso. O que acontece quando sonhamos? Somos seres multidimensionais. Podemos acessar isso através do sonho lúcido. Na verdade, este universo é o sonho de Deus. Uma das coisas que vi é que nós, humanos, somos um pontinho em um planeta que é um pontinho em uma galáxia que é um pontinho. Esses são sistemas gigantes lá fora e estamos em um sistema mais ou menos médio.
Mas os seres humanos já são lendários em todo o cosmos da consciência. O ser humanozinho da Terra, Gaia, é lendário. Uma das coisas pelas quais somos lendários é sonhar. Somos sonhadores lendários. Na verdade, todo o cosmos tem buscado o significado da vida, o significado de tudo isso. E foi o pequeno sonhador que encontrou a melhor resposta de todas. Nós o sonhamos. Portanto, os sonhos são importantes.